Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai explicar a origem do espiritismo e dos fenômenos que levaram essa doutrina a chegar até o Brasil. Galera, se você curte o CDH, Nós. você pode fazer cursos online do Léo e meu, ou então patrocinar o canal e ser um padrinho e ter recompensas várias, desde desconto em curso, sorteio de livro, live exclusiva... Grupos no Telegram com piadas ruins exclusivas. Exatamente. cdh.tv.br, e esse vídeo aqui também é patrocinado por quem? Pela Mansão Rubi. Se você ainda não ouviu falar da Mansão Rubi é porque você não está assistindo nossos vídeos direito. MansãoRubi.com é um espaço em Piracicaba, a gente sempre fala deles aqui, a gente já foi dar curso lá, vários cursos. Eles têm uma agenda muito legal, tanto de eventos esportivos, quanto de terreiro, de templo xamânico. Eles têm mensalmente uma vivência de ayahuasca. Então se você é de Piracicaba, de região, vai pra lá, lá é um lugar muito legal, entra no site para acompanhar a agenda deles, mansãorubi.com. Bem, o espiritismo, ou a doutrina espírita, ou o espiritismo kardecista, como algumas pessoas chamam, ela é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e moderna de espiritualidade que foi trazida ou codificada, vamos dizer assim, pelo pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido por nós como Allan Kardec. O termo espiritismo não existia até aquela época. Allan Kardec, quando ele terminou o livro dos Espíritos de 1857, ele falou, cara, todos os nomes espiritualismo e coisas do tipo não designavam exatamente o que ele queria, porque eram palavras já bem caracterizadas. Então ele bolou uma nova palavra, ou seja, um neologismo. Então ele pegou espírito e o ismo como doutrina, para designar o corpo de ideias que ele estava lançando com esse livro. E aí, já com esse termo criado, ele quis então dar uma definição para o que seria o espiritismo. Ele deu uma definição mais ou menos assim, que é a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. E mesmo sendo reconhecido como uma ciência, o Kardec, ele dizia que o espiritismo ele unia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando assim uma explicação do mundo físico, mas também do mundo que transcendia esse mundo. É muito comum hoje em dia, até para diferenciar de outras religiões que também se dizem espíritas de alguma maneira, chamar o espiritismo kardecista de kardecismo. Só que os próprios ensinamentos espíritas dizem que não é bacana, porque os ensinamentos não é de um único homem, não está centrado em Allan Kardec, como por exemplo, cristianismo voltado para Cristo ou budismo voltado para Buda. Aqui os ensinamentos vêm dos espíritos, de uma coletividade de espíritos que se manifestam muitas vezes por meio de médiums. Então, para a gente entender um pouco como é que essa doutrina nasceu, é importante a gente entender que no século XIX teve um florescimento do que seria o ocultismo, a magia e das coisas ditas sobrenaturais. Então é justamente nesse momento histórico que a ciência e a religião, que tinham tanto tempo juntas, passado tempo juntas e depois, durante toda a Idade Média, se separaram, voltaram, através de alguns estudiosos e alguns cientistas, a tentarem serem juntadas novamente. E lá no século XIX, uma série de fenômenos mediúnicos começaram a aparecer, ser documentados. Um dos mais famosos foi em 1848, em Hidalsville, nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro a ser documentado efetivamente. As irmãs Fox, elas eram 3 mulheres que moravam nessa cidade e elas foram muito importantes para o início do que seria a gênese do novo movimento espiritualista ocidental. E as 3 ficaram famosas por um tipo muito específico de mediunidade. Elas conseguiam fazer com que os espíritos se manifestassem através de batidas, o que é chamado de tipologia. E a fonte mais conhecida sobre isso é o depoimento de uma das irmãs, a Margaret Fox, no livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é autor do Sherlock Holmes. Ele escreveu A História do Espiritismo e lá conta esse depoimento. E a história das irmãs Fox daria um belo de um filme, porque a história delas ela é toda envolvida nessas coisas de fenômenos inexplicáveis, achar corpos enterrados nos porões das casas que as pessoas nem imaginavam que estavam lá escondidos, mas também muito de elas mesmas brigarem entre elas. Em algum momento uma delas disse que era tudo uma farsa, depois voltou atrás e falou, não, eu tava brigado com as minhas irmãs. Então assim, tem vários episódios na vida delas que tem momentos ali de comprovação e momentos de refutação, então daria uma bela de uma história. E no meio dessas coisas novas acontecendo, desses fenômenos,
Allan Kardec, que ainda não tinha adotado esse nome, usava seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era discípulo de um reformador educacional chamado Johann Heinrich Pestalozzi. Ele começou a se interessar por esse assunto também. Nasceu numa família católica e desde cedo começou a se enveredar pelos meios científicos e filosóficos. Após o ano de 1834, ele começou a lecionar e aí começou a publicar um monte de obras sobre educação e acabou se tornando membro da Real Academia de Ciências Naturais da França. E aí ele se tornou um grande pedagogo e a bandeira que ele levantou enquanto pedagogo foi a democratização do ensino dentro do território francês. Ele era um defensor tão grande da educação que ele manteve durante mais ou menos 5 anos na casa dele cursos gratuitos de química, física, anatomia e astronomia. Segundo seu livro Obras Póstumas, foi em 1854 que ele tomou conhecimento das tais mesas girantes, através do seu amigo que era magnetizador. Você pode inclusive ver aqui nossa live sobre hipnose, que lá o nosso entrevistado Gogô fala um pouquinho sobre isso. O amigo dele era o Fortier, e aí ele falava sobre isso e o Kardec, ele acreditava que tinha a ver com o magnetismo animal e tudo mais. E foi só no ano seguinte, em 1855, que ele topou ir numa reunião dessas e se interessou muito já sobre esse assunto. Então depois de ir numa primeira reunião, que ele viu aquelas mesas girando, e ele como um cientista, um apaixonado pela ciência, ele queria entender o que ali estava acontecendo, o que era aquilo. E ele começou a se perguntar como é que uma mesa que não tem músculo, não tem um cérebro, pode reagir a estímulos e mexer e girar. E aí quando ele estava se perguntando sobre isso, o próprio agente causador daquilo, que era um espírito, respondeu: não é a mesa que está fazendo isso, somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra. E aí isso abriu na cabeça do Rivail uma vontade de pesquisar essas coisas, e ele passa a pesquisar não só as mesas girantes, mas também a incorporação e a mediunidade. E então ele passou a ter contato também com a psicografia. Em especial, ele teve contato com o espírito familiar, que passaram a conviver, entre aspas, juntos, a trabalhar juntos. Esse espírito orientava o trabalho do Rivail. E foi esse espírito que falou para ele de uma vida passada, onde os dois teriam sido druidas juntos na região da Gália, na atual França. E aí ele usava o nome de Allan Kardec e, portanto, Rivail passou a adotar esse nome em seus trabalhos. E aí já em parceria com esse espírito, né, que era o Zéfiro, que foi quem abriu essas portas para ele, ele começou a procurar então respostas mais complexas com relação a não só o fenômeno da mesa girar, mas como é que aquilo funcionava, quem eram aquelas pessoas, como que era o lado de lá, como é que era o mundo que transcende o mundo físico. E ele começa a entender que necessitava realmente de uma integração de conhecimentos científicos, filosóficos e morais. Então a doutrina espírita, ela é fundamentada em obras básicas. É chamado de codificação espírita, que são as obras que Kardec escreveu entre 1857 e 68. Ela é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tem também as obras complementares, por exemplo, a obra O que é o Espiritismo, a Revista Espírita e as obras póstumas. A partir daí, com essa codificação, ele começa a ter seguidores, e esses seguidores do Espiritismo, eles vão acreditar que a doutrina espírita, ela é voltada para um aperfeiçoamento moral do homem. Acredita também num Deus único, na possibilidade de uma comunicação frutífera com os mortos para que gerem frutos e aprendizados, e também na reencarnação como um processo de evolução constante, e também, por fim, na tal da justiça divina. Nesse momento a gente vai chegar numa parte um pouco polêmica, mas é importante explicar o que acontecia ali naquela região na época, na Europa. Existia ali na Europa um pensamento, uma corrente chamada frenologia, fundada pelo médico alemão Franz Joseph Gall. E ela consiste na ideia de que o branco é uma raça, assim como o negro é uma raça, ou existem outras raças, e o branco seria uma evolução da raça humana. E, portanto, haveria uma superioridade do branco com relação a outras raças e etnias. Pra gente ter uma ideia, o Kardec foi inclusive membro da Sociedade de Frenologia de Paris,
e até teria defendido nessa época teses que hoje a gente consideraria como racistas em sua obra, mas que à época isso não era enxergado como racismo como a gente vê hoje. Era considerado um ramo da ciência dentro da frenologia chamado de antropometria. Como não tinha ainda estudo genético, na cabeça deles isso era a última ciência que tinha sobre estudos da raça humana. Isso no meio científico a gente chama isso de anacronismo. É algo que não dá para pegar um negócio que acontecia 200 anos atrás e querer colocar no nosso nível de consciência de hoje e querer explicar isso da mesma forma. Para o cara que vivia naquela época, que estava imerso naquilo e aquilo tinha uma espécie de uma ciência por trás que queria comprovar uma teoria, para a maioria dos cientistas que estudavam isso naquela época, isso fazia o maior sentido. Isso é muito importante a gente falar pelo seguinte: tanto essa parte que a gente vê na obra, no Livro dos Espíritos, aquelas entrevistas, quando os espíritos falam, tem a raça lá, o povo do sudoeste da África é menos desenvolvido, é mais primitivo, são raças crianças. Então, é importante a gente entender que mesmo os espíritos daquela época, eles estavam usando o que era o aparelho do médium, e o médium carrega dentro dele os conhecimentos que ele tem na época. E os espíritos não podem, através do aparelho mediúnico, falar coisas ou trazer símbolos que estão além da capacidade de entendimento daquele ser. E é por isso que a gente vai ver muito no espiritismo essa inflexão católica, porque o Kardec vem de uma família católica. Quando os espíritos vão falar de um Cristo universal, ou seja, desse sol universal, ou seja, da essência, da centelha divina, eles vão usar o nome de Jesus, porque era o nome que todo mundo na França naquela época associava com o ser crístico. E isso vai vir muito para o Brasil com as traduções brasileiras, e aqui no Brasil, como são também os católicos que vão fazer a tradução, o Brasil, se tornando o maior país espírita do mundo, se torna também o grande produtor de conteúdo espírita. Durante muito tempo a gente acaba influenciando o espiritismo de outros países, e é aí que aquela história do karma, sair da questão de causa e efeito e entrar naquela coisa da culpa católica, do pecado. Isso vem muito com as traduções brasileiras, mas já vem, óbvio, com uma inflexão dos textos franceses, porque os médiuns franceses naquela época tinham como arcabouço simbólico esse entendimento da realidade. Mas, assim como a gente consegue perceber essa linha por um lado, a gente consegue perceber essa tentativa de mudança de consciência mesmo. Em vários pontos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue perceber alguns trechos falando sobre a não distinção entre raças. Por exemplo, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Kardec deixa então essas obras, deixa o seu legado para nós. Em 31 de março de 1869, já com 64 anos, ele falece por causa de um aneurisma em Paris. Nesse momento, o espiritismo já tem 8 milhões de seguidores. E ele morre justamente no momento em que ele estava acabando de escrever um livro sobre magnetismo e as relações do magnetismo com o espiritismo, e também estava se preparando para se mudar do seu local de trabalho. Bom, ele foi sepultado numa necrópole famosa da capital francesa, em Paris, chamada Père-Lachaise, e onde ele foi sepultado foram erguidos dólmens druídicos celtas, e acima da tumba, como que no epitáfio dele, estava escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Bem, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. A nossa ideia aqui foi trazer um pouquinho da ideia de como o espiritismo surgiu, como foi essa construção dos fenômenos da época, do que estava acontecendo, de como o Kardec teve contato com isso, de como ele começou a construir essa doutrina. E a gente vai ter em breve um vídeo falando sobre como o espiritismo chegou no Brasil e como ele se desenhou aqui dentro. E você? Já bateu o dedinho numa mesa girante e ouviu o fantasma rindo? Comenta aí nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.